vai agora. A paz do Senhor, como nós tínhamos falado, eu estou aqui hoje para estar ministrando uma palavra para a nossa igreja, para a família, para nós que estamos passando nesta situação. Mas desde já gostaria de agradecer a oportunidade que nós estamos tendo, ainda que nós estamos da forma que nós estamos, nós temos a oportunidade de estar hoje usando essa tecnologia para estarmos levando uma palavra de ministração aos corações daqueles que necessitam neste momento. Gostaria de agradecer também por hoje nós estarmos reunidos pela DDI, que nós hoje estamos reunidos em nome do Senhor e estamos também aqui diante desta situação que nós não esperávamos estarmos tendo essa necessidade de estarmos hoje como nós estamos, mas tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor e também por aqueles que estão neste momento aqui junto conosco. Neste momento eu gostaria de agradecer a DDI, gostaria de agradecer a todos aqueles que neste momento está junto conosco, está nos apoiando, está ficando em contato, e a palavra que eu tenho para dizer para você hoje é que não temas, porque o Senhor é conosco. Mas desde já eu já convido vocês para nós iniciarmos uma oração ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, neste momento eu apresento diante de Ti, Senhor, a minha vida, a minha família, as igrejas DDI. Eu apresento também, Senhor, todos aqueles que estão neste momento, ó Pai, dentro das casas e até mesmo aqueles que estão, Pai, neste momento passando por esta situação. Pai, eu peço ao Senhor que vai adiante desta causa, vai adiante, ó Pai, de cada um, Senhor, para que nós possamos, Senhor, sentir a presença gloriosa do Senhor sobre as nossas vidas. Pai, eu apresento, Senhor, também aqueles que estão neste momento passando por uma situação difícil, por ter perdido alguém, Senhor, que fazia parte da sua vida. Apresento também aqui, Senhor, os médicos, os enfermeiros e todos aqueles, ó Pai, que têm colaborado nesta situação que nós estamos passando hoje. Mas eu peço ao Senhor, Pai, que coloque em nós, ó Pai, o poder e a graça para que nós possamos estar, Senhor, firmes, ó Deus, para que a nossa fé diante desta situação venha continuar a mesma, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluias, graças te dou, Senhor, por esta oportunidade, ó Deus, que hoje o Senhor está nos colocando diante, ó Pai, de uma live para que está ministrando a tua palavra. Desde já eu convido aos irmãos e todos aqueles que me assistem para que nós venhamos abrir a palavra em Apocalipse 3, versículo 14, aonde a palavra do Senhor diz: ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, e o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, miserável e pobre e cego e nu. Aconselho que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. E que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso, arrependa-te. E eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. E ao que vencer, conceder-te-ei que assente comigo no meu trono. E assim como venci, eu me assentei com o Pai no seu trono.
Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmão, aqui nós estamos diante desta palavra, e esta é uma carta que chegou à cidade de Laodiceia naquele tempo. E como vocês conhecem essa história da palavra, onde diz que Laodiceia era uma cidade comerciante rica, era uma cidade que tinha os melhores laboratórios, era uma cidade que tinha os melhores produtos daquele tempo, e aquele povo se encontrava como um povo que eles não necessitavam de nada. Mas a palavra do Senhor diz que naquele momento que a carta chegou diante deles, aquela carta estava dizendo que eles não eram nem frio, nem crente, mas que eles seriam vomitados porque eram mornos, porque eles achavam que eles podiam e eles achavam que eles tinham a condição de estar numa situação que eles não precisavam de nada. Mas a palavra diz que naquele momento aconselhavam a eles a comprar do Senhor ouro provado no fogo, para que eles enriquecessem, e que eles comprassem vestidos brancos, para que livrassem eles da vergonha, da nudez desse povo. E pedia também que eles comprassem colírio espiritual, para que eles enxergassem que eles eram pobres, nus e desgraçados. Naquele tempo, aquela cidade tinha os melhores laboratórios. Eles tinham as melhores mercadorias. Era uma cidade forte, mas ao mesmo tempo que ela era uma cidade forte, ela era uma cidade que diante de espiritualmente, ela era pobre, desgraçada e nua. Assim hoje, esta mesma carta, ela chegou-se diante da China. E essa carta chegou lá naquela cidade considerada uma das 5 potências do mundo, onde se encontrou em uma situação que ela atingiu com um vírus mais de 80 mil pessoas, e morreram mais de 3.000 pessoas. E esta mesma situação, eles se consideraram como se eles não pudessem segurar essa situação. E aquela situação, aquela carta que chegou através de um vírus naquela cidade, foi um vírus que passou a atingir todas as nações. E ali se encontrava uma cidade rica, ali se encontrava a melhor tecnologia, ali se encontrava os melhores laboratórios, mas eles não conseguiram parar esta situação, eles não conseguiram cancelar e atingir o objetivo deles, como foram ditos, que eles já estavam fazendo estudos e descobriram através de um médico, não sei se vocês viram essa notícia, que eles descobriram através de um médico que já estava fazendo um estudo em um laboratório, que este vírus estava atingindo pessoas que trabalhavam em um comércio, que trabalhava com fruto do mar. E então esse médico chegou a falar com seus colegas sobre este vírus. Ele chegou a comentar. Jornalistas também começaram a fiscalizar, a procurar saber sobre essa situação. E os governantes diziam que não precisavam preocupar, porque aquilo ali era um alerta falso. Mas aquele vírus veio e atingiu todos os outros países, como aqui hoje essa carta, ela está chegando em todas as nações e entrando, e ali ele está aglomerando
e com toda a tecnologia que nós vivemos hoje, eles são incapazes de parar. Eles são incapazes de encontrar uma fórmula de combater este vírus, esta epidemia. Mas isso quer dizer e nos mostra que quando algo vem sobre os humanos e que está acima, Deus mostrou nisso aí, que o homem sem Deus, e se Deus quiser agir em uma situação, não tem como o homem parar. Isso aí nos ensinou que quando Deus, porque hoje eu vejo nesta situação a mão de Deus passando sobre a terra, pelas situações que hoje nós vivemos, pela a tecnologia que nós hoje vivemos, pelos melhores laboratórios que hoje temos, pelas maiores riquezas que hoje nós conseguimos adquirir, o homem consegue adquirir, mas ele só consegue isso até onde Deus diz que ele pode fazer. Mas quando Deus passa, e como nós temos visto que Deus está passando pela terra. E eu não sei se você tem refletido na sua casa, tem refletido diante dessa situação que Deus está passando na terra. E Deus está passando na terra com um alerta que o homem, ele só pode até onde Deus permite ele ir. E que sem Deus nós não somos nada. Deus provou nessa situação que o homem tem um limite. E esse vírus veio e passou acima do limite do homem e mostrou a fraqueza do homem, que ainda que ele tivesse os melhores laboratórios, ainda que ele tivesse o melhor conhecimento, porque nós estamos vivendo em um tempo que tem tudo isso nas mãos deles, dos cientistas. Eles estão vivendo hoje a incapacidade de não conseguir parar algo que está atingindo toda a terra, ao ponto que os governantes precisam, ainda que eles não queiram, precisa tomar atitudes que venham ir contra a economia, ir contra parâmetros que eles não esperavam e processos que eles tinham feito um projeto. Nesta situação, eles tiveram que parar. O mundo teve que parar. E aqui a palavra de Deus diz que esta mesma situação aconteceu em Laodiceia. Mas naquele momento, aquela carta chegou e disse que era para eles fazerem atenção. E essa carta está passando nas nossas casas e está dizendo para nós que nós precisamos fazer atenção e como está as nossas vidas quando essa carta chega nas nossas casas. Como as nações estão agindo quando esta carta chega nas nossas casas. Porque hoje nós estamos dentro das nossas casas, não podemos sair, não porque nós não queremos, mas porque nós somos obrigados a manter uma lei, que ainda que ela é uma lei do homem, nela também está passando a lei de Deus. E ali está dizendo, fiquem dentro de casa, para que vocês não sejam atingidos por um vírus
que o homem não teve a condição de parar. Mas Deus, ele sabe de todas as coisas, e como vocês sabem, e nós que somos cristãos, tivemos várias advertências que o Senhor estava passando. E que o Senhor estava em um tempo que ele estava irado. Há 4 meses atrás, dentro da igreja, numa consagração pela manhã, o Senhor, pela misericórdia dele, me usou e disse que era para nós prepararmos, porque ele estava irado e ele estava passando na Bélgica e que ele iria fechar as igrejas e que as pessoas iam descer do altar. E nós hoje, como líderes, descemos do altar. E disse também que era para nós fazermos um jejum para que pessoas, até mesmo dentro da nossa congregação, não fosse atingida e morresse. E às vezes nós não demos muita importância àquilo que o Senhor estava falando conosco naquele dia. Mas nesses dias que eu estou em casa, eu tenho meditado nesta palavra e eu tenho sentido, eu tenho visto a mão de Deus. Mas eu gostaria de levar vocês lá no livro de 2 Reis, aonde diz que um rei, ele lá em 2 Reis 22, versículo 11, aonde a palavra do Senhor diz que um rei, Josias, ele estava reinando naquele tempo. E ali eu gostaria de dizer para vocês que aquele rei, ele achou, os sacerdotes estavam fazendo uma reconstrução e achou um livro, 22, lá no livro de 2 Reis 22, 10, diz assim: E sucedeu, 11. E sucedeu, pois, que ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou seus vestidos, e o rei mandou que Equias, o sacerdote, e Aicão, filho de Safã, e Aquibor, filho de Micaías, e Safá, o escrivão, e Isaías, o servo do rei, dizendo: Ide e consultai o Senhor por mim e pelo povo e por todo Judá acerca destas palavras, deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós. Portanto, nossos pais não deram ouvido às palavras deste livro para fazerem conforme tudo que ele está escrito. Então, aquele povo achou um livro, que aquele livro falava das leis do Senhor e das procedências do Senhor, mas aquele livro, eles não estavam seguindo ele. Os outros reis que governaram eram maus e esconderam aquele livro e começaram a não seguir aquele livro. E como eles não seguiram aquele livro, existia uma fúria do Senhor sobre naquela situação. Mas aquele rei, quando ele viu aquele livro, ele reconheceu que ele precisava procurar saber se realmente o que estava naquele livro era a lei do Senhor e eles precisavam seguir. E mais adiante diz que então o sacerdote Equias, no versículo 14 diz, eles foram lá e eles naquele momento, no 14, está escrito que aquele sacerdote Euquias, Aicão e Acabor e Safá e Isaías profetiza o primeiro de Salum, filho de Tica, filho de Arás, guardas das vestiduras, eles habitavam em Jerusalém em segunda parte e lhe falaram.
E ela disse: Assim diz o Senhor Deus de Israel. Dizei ao homem que vos enviou a mim: Assim diz o Senhor: Eis que trarei um mal sobre este lugar e sobre todos os moradores, a saber, todas as palavras do livro que leu o rei Judá. Porquanto me deixaram e queimaram incenso a outros deuses, para me provarem a ira de todas as obras das suas mãos, e o meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. Porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar ao Senhor, assim lhe direis: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca destas palavras que ouviste. Porquanto o teu coração se estremeceu e te humilhastes perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seria para assolação e para maldição, e rasgaste os teus vestidos e chorastes perante mim, também te ouvi, diz o Senhor. Pelo que eis que te ajuntarei a teus pais, e tu serás ajuntado em paz, e a tua sepultura e os teus olhos não verão todo o mal que hei trazer sobre este lugar. E então tornaram a trazer a resposta àquele rei. Aqui diz que aquele rei, ele reconheceu e ele se humilhou e ele buscou ao Senhor e ele orou. Ele rasgou as vestes dele e se preocupou a pedir àqueles homens que fossem e procurassem saber sobre esta situação, e ali ele se arrependeu. Então é tempo de nós começarmos a nos arrepender e buscarmos por estas nações e levar a palavra do Senhor, como o Senhor diz que é para nós levarmos. E como vocês sabem, a China é um local onde eles não aceitam que levem a palavra. E ali houve uma tragédia, e essa tragédia ela está vindo de nações e nações, mostrando que o Senhor está irado e existe uma palavra que trará sobre eles, sobre este local, destruição. Mas se nós arrependermos, se aquele povo se arrepender, se as nações se arrepender, o Senhor tira a palavra de maldição e coloca a bênção. Assim hoje, aqui também está dizendo que aquele rei se arrependeu e o Senhor disse: você vai ficar em paz. E lá em Mateus 24:6, onde a palavra do Senhor diz que o Senhor disse que era para nós observarmos o tempo, as estações, e que viriam as guerras, as nações contra as nações, reinos contra reinos, pais contra filhos, filhos contra pais. Mas ali ele estava dizendo que ainda não era o fim. E quando ele diz que ainda não era o fim, é para que essas situações que hoje nos acometem e nas nações, isso é para nós dizermos: ainda não é o fim. E ainda há tempo para que eu venha me arrepender e buscar ao Senhor. Porque isso que o Senhor deixou, esses sinais que o Senhor deixou, Ele deixou para que nós nos arrependêssemos e para que nós buscássemos uma forma de voltarmos para Ele, para que as nações voltassem os vossos olhos para o Senhor, voltassem os vossos olhos para este livro, porque este livro é fiel e verdadeiro. Então você que ainda não conhece a palavra do Senhor, você que ainda não leu este livro, como Josias ali também, ele não conhecia que existia um furor, que existia uma palavra de destruição sobre aquele povo. Mas quando aquele sacerdote, quando eles encontraram aquele livro, Euquias encontrou aquele livro e levou diante daquele rei. Aquele rei, ele chorou, aquele rei se humilhou, aquele rei disse: eu não quero que isso aconteça a nós. Vá e pergunte
o que nós devemos fazer, porque nós queremos que isso não venha nos atingir. Assim, hoje, as pessoas precisam comece a ler esta palavra, comece a buscar, Senhor, eu não conheço esta palavra, Senhor, eu ainda não entendo a tua lei, mas eu quero conhecer a tua lei, Senhor. Porque o Senhor disse, ainda não é o fim. E se ele deixou esta palavra que ainda não é o fim, é porque ainda há chance de você conhecer desta palavra, conhecer desta lei, conhecer os mandamentos do Senhor, porque ele deixou esta palavra para que nós venhamos ter salvação, porque esse tempo aqui é passageiro, porque nesse tempo aqui nós vamos simplesmente passar, mas nós estamos com uma missão de conhecer esta palavra, porque um dia o Senhor vai voltar, mas ele está deixando um sinal na terra, ele está passando na terra, e ele não está passando com boas-vindas, ele está passando, batendo na porta, ele está passando com destruição, ele está passando com ira, mas ao mesmo tempo, ele está passando e dizendo que ainda não é o tempo, mas que nós devemos observar esse tempo para que nós possamos entender que ele está querendo que nós sejamos como esse rei que reconheceu a fraqueza dele. E naquela fraqueza ele quis conhecer este livro, ele quis consultar este livro. Ele não fez como aquele povo que está lá em Jeremias, aonde a palavra de Deus diz que lá em Jeremias, vamos lá para o livro de Jeremias. Jeremias, meus amados. Não Jeremias. Vamos lá para o livro de Isaías. Olha o que a palavra de Deus diz para esse povo aqui. Esse povo, lá no livro de Isaías 47, 10, mostra que não adianta nós confiarmos no nosso braço, não adianta nós confiarmos nos melhores laboratórios, não adianta nós confiarmos na tecnologia, não adianta nós confiarmos no cientista, nós precisamos confiar em Deus. E a palavra do Senhor aqui diz, lá em Isaías 47, 10, ele disse assim, porque confiaste na tua maldade e dissestes, ninguém me pode ver, a tua sabedoria, a tua ciência, isso te fez desviar e disseste no teu coração, eu sou e fora de mim não há outra. Pelo que sobre ti virá mal, de que não saberás a origem, e de tal destruição cairá sobre ti, que não poderás afastar, porque virá sobre ti de repente tão tempestuosa desolação que não poderás conhecer. Deixa-te com seus encantamentos e com a multidão das tuas feitiçarias, em que trabalhaste desde a tua mocidade, a ver que se pode tirar proveito e que porventura podes fortificar. Cansastes na multidão dos teus conselhos. Levantem, pois, agora os agoreiros dos céus, e contemplavam os astros e prognosticadores das luas novas, e salvem-te do que há de vir sobre ti. Eis que serão como pragana, fogo os queimará, e não poderão salvar a sua vida do poder das labaredas. E elas será um braseiro, para que se aquietavam em fogo, para que assentarem juntem dele.
assim serão para contigo aqueles a quem trabalhaste, teus negociantes desde a tua mocidade, cada qual irá vagueando pelo caminho e ninguém te salvará. Aqui era um povo que estava confiando em consultar a astrologia, que estava confiando em luas novas. Era um povo que achava que eles poderiam, no braço deles, ninguém está acima de mim. Você está enganado. Há alguém acima de você, homem. Há alguém que é o Todo-Poderoso. E é Ele que para. É Ele que diz que não adianta você insistir com o teu braço e nem consultar os agoreiros, os astrólogos, nem consultar outros deuses. Mas nesta situação, o Senhor diz que confiaste tu na tua maldade. Lá no versículo 10 diz, confiastes tu na tua maldade e disseste, ninguém pode ver a tua sabedoria, a tua ciência. Isso te fez desviar e disseste no teu coração, eu sou e fora de mim não há outro. Como muitos não creem hoje, como muitos hoje confiam na ciência, como muitos hoje confiam na tecnologia. Mas essa tecnologia fez você afastar do Senhor. Essa tecnologia, esta ciência, fez achar que a sua sabedoria não precisava de Deus e te tornou um coração com grandes maldades. Mas esse mesmo coração que te afastou de Deus e fez você se tornar maldoso e achar que não tinha ninguém acima de você, veio uma praga e te mostrou que há um Deus que está acima de nós. E lá na palavra do Senhor, lá em Isaías, vamos para Isaías 55, olha o que o Senhor diz. O Senhor diz, e a vós todos que tendes sede, vinde às águas. E os que querem, e os que não têm dinheiro, vinde comprai e comei, sim. Vinde comprai sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. Aqui o Senhor está dizendo que Ele dá de graça a salvação. Você que não tem dinheiro, você compra de graça. O Senhor já te deu. Ele disse, vem porque eu vou te dar de graça a salvação. E você não tem dinheiro, mas eu vou te dar de graça a salvação. Ele disse, vinde, você que não tem dinheiro, mas sem preço, você compra. Porque, no 2 diz, porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e é o produto do vosso trabalho, naquilo que não pode satisfazer. Ouve atentamente, e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com gordura. Aqui o Senhor está dizendo que aquele que está no Senhor, a alma dele está saciada, a alma dele está alimentada, a alma dele sabe que ele está sendo alimentado não por algo que ele tem dinheiro, não pelos bens materiais, mas a alma dele está alimentada porque ele tem a salvação e ele está ali naquele momento com a esperança e a força do braço dele está no Senhor. A força do braço dele não está na vontade dele, não está na ciência, não está na tecnologia, não está na sabedoria humana, mas está na presença do Senhor. E ele diz mais ainda, inclinai, no 3 ele diz, inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouve, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei um concerto,
perpétuo, dando as vossas firmes beneficências de Davi. Eis que eu dei como testemunho aos povos, como príncipe e governante dos povos. O Senhor está dizendo que Ele quer fazer uma aliança conosco, uma aliança perpétua. Assim como Ele foi com Davi, Ele hoje te chama para fazer uma aliança com Ele. Mas nós precisamos entender que o Senhor, Ele diz lá no versículo, no capítulo de Isaías 55, versículo 11, Ele diz: assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, prosperará naquilo para que o enviei. Então a palavra do Senhor diz que a palavra dele não voltará vazia. Então aquilo que ele enviar vai prosperar. A palavra do Senhor aqui está dizendo que hoje nós estamos vivendo essa situação. Mas nessa situação ele está também nos dando um alerta para que nós venhamos saber que quando ele diz lá, ainda não é o fim, ele está dizendo para você também que ainda não é o fim, mas é o tempo de você começar a buscar ao Senhor, a buscar a Ele. No versículo lá de Isaías, do capítulo 55, no versículo 6 diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Está perto. Invoque Ele agora. Você está dentro da sua casa, invoque a Ele. Você faça um altar dentro da sua casa. Eu não sei o que você hoje está meditando, mas o que eu sei é que a palavra, ela está sendo pregada aos 4 cantos da terra. E é tempo de nós começarmos a nos humilharmos. É tempo de nós rasgarmos o nosso coração. É tempo de nós comprarmos do Senhor vestes brancas para tampar as nossas vergonhas. Por hoje estarmos vivendo um evangelho que nós estamos no tempo de Noé. E o Senhor disse que a vinda do Filho do Homem seria como no tempo de Noé. Que o povo estavam casando, o povo estavam indo às festas e eles não acreditavam. O Senhor disse que Ele vai chegar no tempo que como se um ladrão fosse chegar na sua casa. Se nós soubéssemos a hora que um ladrão entrasse dentro das nossas casas, nós prepararíamos ela, nós trancaríamos as portas, nós não deixaríamos ele entrar. Mas nós não sabemos a hora que ele vem. Então nós não estamos desprovidos. Assim será o Senhor quando ele chegar. Então nós temos que nos preparar como aquelas 5 virgens que foram prudentes. Fiquem alerta. Preparem para que você seja como o Senhor está dizendo aqui. Que quando você fizer esta aliança com o Senhor, e hoje Ele está te chamando para fazer uma aliança com Ele. Nesta aliança, você esteja preparado para a sua alma estar saciada, tranquila. Tranquila, fica tranquila, ó minha alma. Porque você está com a sua alma abatida? Fica tranquila. Se você fizer esta aliança hoje com o Senhor, fica tranquila, porque o Senhor, Ele vai mudar a situação
hoje de vida eterna, porque quando ele voltar, ele te chamará pelo seu nome e você subirá e reinará. Esta é a palavra que eu deixo para vocês hoje, meus amados. Vamos aproveitar esse tempo que nós estamos confinados e vamos buscar a palavra, vamos ler as palavras. Você que ainda não conhece, você que quer aceitar o Senhor como o Senhor da sua vida, começa a falar: Senhor, eu estou aqui, eu não tenho uma igreja para me ir e ali aceitar o Senhor, mas eu aceito o Senhor dentro da minha casa e eu quero que o Senhor faça parte da minha vida. Tá, meus amados? Aqui deixo essa live para você meditar nela. E muito obrigada, vocês que me assistiram, vocês que estão aí. Eu agradeço a cada um que está neste momento assistindo e cada um que siga esse conselho, porque o Senhor disse que é para a gente comprar dele esse ouro para as nossas vidas. E muito obrigada.